cabeça da igreja, segundo a leitura, carta de São Paulo aos Efésios. E nós somos membro desse corpo místico. Você não imagina que o seu gesto pequeno nessa igreja faz ela acontecer no Itaim Paulista. Se a igreja não tivesse evoluído, jamais seríamos uma paróquia. Porque a paróquia tem que ter uma estrutura para que o bispo acredite que dentro dela um padre pode existir. E vocês disseram sim a essa vontade. Há 6 anos a gente disse sim à vontade de Deus, e Deus vem realizando essa obra em nossa vida. Mas a gente tem pecado. A gente é pecador, às vezes quer desistir, coloca problema, defeito, justificativa, tudo nessa vida passa. Mas o amor de Deus, Ele é eterno. Coloque o coração diante dEle, diga para Ele o que precisa ser lavado, enxugado. Mais uma missa de Santa Rita, mas a mágoa continua, o ressentimento continua. Agora olhe para o seu padre. Se aqui dentro tem alguém nessa manhã que já foi discriminado por mim, que é perseguido por mim, que é excluído por mim, pode agora levantar sua mão. Não há uma alma nessa vila, aqui dentro, que eu possa ter cometido um pecado grave contra esta pessoa. E não são méritos meus não, é de Cristo. Porque eu quero olhar para você e falar olhando no olho. Defeito é um monte que eu tenho, mas esse defeito eu não quero para o Pai, porque eu quero estar com Ele e ser levado com Ele para a glória da eternidade. Pedindo perdão a Deus de nossas faltas, peçamos misericórdia, Senhor, pelas vezes que não somos fiéis ao vosso pedido. Hoje, cantando. Pai, eu vim aqui para te pedir perdão. Contrito e arrependido está meu coração. Pai, eu vim aqui para te pedir perdão. Contrito e arrependido está meu coração. Cantemos, coração aberto. Pai, eu sei que eu errei. Pai, eu sei que eu te magoei. Pai, eu sei que eu pequei. Pai, eu sei que eu pequei. Eu sei que eu te machuquei. Pai, eu sei que eu te machuquei. Mas agora eu te peço, Pai, as minhas culpas todas a pagar. me ressuscita, Senhor. Me ressuscita, misericórdia infinita. Mas agora te peço, Pai, as minhas culpas todas a pagar. Me ressuscita, misericórdia infinita. Pai, eu sei que eu errei. Pai, Eu sei que eu te magoei. Pai, eu sei que eu peguei. Pai, eu sei Que eu te machuquei. Mas agora eu te peço. Mas agora eu te peço, Pai, as minhas culpas todas a pagar. Me ressuscita, misericórdia infinita. Mas agora eu te peço, Pai, as minhas culpas todas a pagar. Me ressuscita, misericórdia infinita.
misericórdia infinita. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno, Pai misericordioso, Senhor da vida, Deus da graça, do amor e da misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos, irmãos, alegres, o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Quero com muita alegria saudar o meu irmão, Padre Raul Moreira. Padre Raul, como eu disse, é o meu pároco de origem, porque ele assumiu a paróquia de onde o Padre Nando saiu, onde a vocação nasceu, onde eu fui catequista, onde eu fui coroinha, acólito, onde eu fui da liturgia, onde eu fui evangelizador com o jovem em tantas casas, onde a gente ajudou tantas famílias com colaboração de alimento. Ali a minha vocação nasceu e o Padre Raul veio descansar um pouco, não é? Após uma longa missão belíssima que ele está fazendo lá em Fernão Velho, um bairrozinho do centro da capital, e ele escolhe a nossa paróquia para estar aqui, porque se sente em casa e acolhido por cada um de vocês. Meu irmão, mais uma vez, seja bem-vindo. Oremos. Coloquemos diante de Deus as nossas intenções, tudo aquilo que você traz de gratidão no coração, sua vida, família, projeto, fé, vida financeira, vida espiritual, vida psicológica. Coloque diante de Deus agora.
pela saúde de Carlos Antônio, de Osana Pinheiro, Vitor Gabriel, de Cláudia, que está passando por um tratamento de câncer. Peçamos também a Deus, peço a oração de vocês, pela minha indicação, pela minha escolha, pela minha eleição, que aconteceu esta semana pelo nosso bispo. Eu agora sou responsável pela juventude da diocese inteira. Chegou o dia, Deus me escolheu, o nosso bispo me consagrou e agora eu faço parte desse projeto maior de Deus. Isso sirva para você, jovem dessa paróquia, que o seu padre tem alguma coisa a mais que às vezes você ainda não percebeu, né? A gente tem muitos jovens aqui dentro, mas ainda falta sair do banco e vir trabalhar comigo para a gente evangelizar esta vila. A nossa vila está cheia de muita coisa que não é boa, não precisa estar dentro dela para saber. Então vocês que estão aqui, vocês têm um papel muito importante como jovem, são protagonistas. Parar com esse negócio de nhenhenhê e assumir, porque o padre de vocês acredita na juventude, né? Eu acredito tanto que quando eu cheguei aqui, muitas pessoas vieram me acusar que eu estava deixando os idosos e me preocupando somente com os jovens. E nunca foi verdade, né? A prova disso é que nós não temos até hoje um grupo de jovens em nossa paróquia. E aí é contraditório. Como é que eu tenho tanto adolescentes e jovens e não temos um grupo de jovens na paróquia? E como é que esse padre que não tem um grupo de jovens é eleito para ser o coordenador, assessor da juventude inteira da Zona Leste aqui de São Paulo? Então tem alguma coisa aí no caminho errada, porque eu continuo sendo um padre acolhedor. Então a gente vai fazer um trabalho. Rezem por mim. Seus filhos vão crescer, os seus adolescentes vão se tornar adultos e a gente quer ajudar vocês a criá-los com inteligência, com sabedoria e com escolha. Então, quando a gente dá uma bronca neles aqui em cima, chega em casa, completa a bronca. Não fica com raiva não, complete a bronca, para que eles aprendam que a igreja é lugar de respeito e que a sua casa é lugar de respeito, da mesma forma que a igreja. Rezem por mim, viu? Eu vou precisar muito da sua oração, na graça de Deus. Deus Todo-Poderoso, fazei-nos exultar de santa alegria e fervorosa ação de graças, pois na ascensão do Cristo vosso Filho, nossa humanidade foi elevada junto a vós, e tendo Ele nos precedido como nossa cabeça, nos chama para a glória como membro do seu corpo, Ele que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, façamos um pequeno silêncio para entrarmos no mistério da palavra do Senhor. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Ouvir o Senhor. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Ouçamos com atenção as leituras que serão proclamadas. Leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo do 1 ao 11. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo, até o dia
em que foi levado para o céu. Depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo, os apóstolos que tinha escolhido, foi a ele que Jesus se mostrou vivo, depois da sua paixão com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhe, falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhe esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vos me ouviste falar. João batizou com água, vós, porém, serei batizado com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não vos cabeis saber o tempo e os momentos que o Pai determinou com sua própria autoridade. Mas receberei o poder do Espírito Santo. Me descerás sobre vós, para serdes minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que os olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parado, olhando para o céu? Esse Jesus, que fosse levado para o céu, virá no mesmo modo como vos fizeste partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 46 ou 47, alternando dos versículos 2 ao 9, cuja resposta se encontra no versículo 6. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu
porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17 ao 23. Irmãos, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai que pertence à glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer, que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com o Senhor, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação, a força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos e fez sentar-se à direita nos céus, bem acima de todas as autoridades, poder, potência, soberania ou qualquer título que possa mencionar. Não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sobre os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele
Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentemos. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Amém? Amém. Misericórdia. Às vezes vocês me assustam. Semana passada eu elogiava-os pela forma com que vocês acolheram-me na procissão de entrada. E durante toda a missa foi o momento em que vocês manifestavam uma fé tão aguda. E aí eu já vejo um povo esmorecido. Ah, mas o Senhor está aqui para isso. Mas não, a maioria da igreja está esmorecida. Que um ou outro esteja assim, tudo bem. Mas a gente precisa colocar vida na vida e fé na vida, né? Por quê? Porque nem toda semana é uma bênção e nem todo domingo você acorda vendo estrela, né? Você poderia estar dormindo embaixo de um edredom, é gostoso, frio, mas eu preciso buscar a missa, eu tenho uma aliança com Deus, faça valer a pena. É simples assim. E deixa o resto com o Espírito Santo e comigo. Eu garanto que eu vou dar aquilo que Ele me mandar e fazer o que Ele me determinar. Então, a gente precisa ter ânimo. A semana é difícil, mas não é uma semana miserável. Por quê? Porque nós estamos na presença do ressuscitado. E aí, abrindo parênteses, aos irmãos que estão em casa nos acompanhando, né, nossa internet não está católica hoje, né, estamos sem internet, usando dados móveis, então estamos oscilando na nossa transmissão. Meus irmãos, por entre a aclamação, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque, Vamos viajar no tempo? Vejam, o Senhor começa ali no batismo de João, na Galileia, e vai começar uma jornada de 3 anos, segundo alguns historiadores falam, que ele foi até o Jordão com 30 anos, e ele morreu com 33 anos, não é? E ali ele vai contando uma história. Se você pegar o último evangelho dos sinóticos, que quer dizer parecidos, se você pegar Mateus, Marcos e Lucas, você vai encontrar muita parábola um no outro, contada de outra maneira, mas praticamente quase a mesma coisa. E aí, chamados de semelhantes, porque um parece com o outro, e onde João tem uma espécie de escrever, né, de outra maneira, trazendo sinais que justifica, que explica e determina que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Então, o terceiro evangelho, que foi escrito por Lucas, ele não se conclui no capítulo 24, mas ele vai além de um outro livro, que é justamente o livro dos Atos
dos Apóstolos, que a gente está lendo desde o primeiro domingo da Páscoa, e a gente vai ler o capítulo 2 até o próximo domingo, que é o domingo de Pentecostes. Então Lucas escreve de 3 maneiras, ele faz 3 obras, dizendo o quê? A primeira, o que ele diz para nós? Que João Batista completa os profetas do Antigo Testamento. Então ele começa falando sobre o Antigo Testamento no capítulo 1, quando ele traz o nascimento, a vida e o testemunho de João Batista. Segunda parte, do capítulo 2 até o 24, ele vai contar a história de Jesus de Nazaré. Ele é o enviado do Pai. Ele é o maior de todos os profetas. Ele começa no capítulo 2 com o batismo, vai contar a história, o chamado, a convocação, os milagres, as curas, a condenação, a traição, a crucificação e a ressurreição de Jesus, completando o capítulo 24. Terminou Lucas, ele começa e escreve a terceira parte em uma outra obra chamada Livro dos Atos dos Apóstolos. E o que ele escreve nesse livro? A história da igreja. Como nasceu a primeira ou as primeiras comunidades, como eles foram crescendo, evoluindo, tomando coragem, se revestindo, e saíram para cumprir uma promessa feita pelo Senhor. Então, hoje, no livro dos Atos dos Apóstolos, a gente tem um momento da ascensão de Jesus. A ascensão do Senhor. O Senhor volta, subiu ao toque da trombeta. O Apocalipse vai dizer que esse Jesus que subiu, ele voltará, ele descerá, e as trombetas novamente serão tocadas. O mundo inteiro verá a glória de Deus com a segunda vinda do Senhor. E a segunda vinda não é mais para nascer, não é mais para crucificar e não é mais para ressuscitar. Ele virá uma segunda vez para levar aqueles que nesse mundo passaram fazendo o bem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Olha que coisa bonita. E essa é a nossa história da salvação. Então, os Atos dos Apóstolos têm a função de nos mostrar como aqueles homens e mulheres foram tomados por uma força sobrenatural, chamada Espírito Santo, Ele disse, não se afaste de Jerusalém, porque lá eu vou cumprir a promessa do Pai. Eu vos mandarei o Espírito Consolador, eu vos mandarei aquele que fará vocês falarem em outras línguas, que darão coragem, que vai derrubar o medo, a insegurança, a covardia e a omissão, que fará vocês falarem palavras tão acertadas que ninguém no mundo vai poder rebater o seu testemunho. Veja, os Atos dos Apóstolos falam isso, E aí Jesus vai subindo, veja, voltando para o Pai. E mesmo ali, diante da glória, eles ainda não tinham entendido muito bem. O que é que um vai perguntar? Senhor, é agora que vai restaurar o reino de Israel? O que ele queria dizer? É agora que você vai mostrar o poder sobre eles? É agora que o Senhor vai dizer que é vencedor para eles? É agora que tudo vai ser consumado e a gente vai mostrar com o Senhor que a força estava conosco? Não, não é agora. Não cabe a ninguém saber o tempo e a hora em que Deus vai manifestar a sua glória. Quem é de nós que sabe o dia que vai morrer? Ninguém. Quem é que sabe o que vai acontecer à tarde conosco?
Ninguém. Quem garante que a gente vai voltar semana que vem? Nenhum de nós. Mas se a gente perguntar, queremos voltar. Se a gente parar, gostaríamos de amanhecer, mas não cabe a nós. Não temos esta ciência, nem esse poder de determinar, de conhecer tudo que Deus revelará um dia ao nosso coração. Mas saiam pelo mundo, anunciem o meu nome, a minha vontade, os meus mandamentos. Aí você pega um monte de homens e mulheres simples para enfrentar uma religião radical chamada judaísmo, para enfrentar a perseguição do Império Romano, e eles deram conta do recado. E quando não seria mais possível, quando parecia que tudo tinha acabado, Deus converte a mãe de Constantino, a mãe converte o coração do filho, e o filho ordena que a partir daquele momento, todo o Império Romano se tornaria uma nação e um império cristão e católico. Aí os irmãos vão dizer, quem fundou a Igreja Católica foi Constantino. E tudo que aconteceu antes dele. E toda a história da igreja, onde é que fica? Ele oficializou. Quando o bispo disse, a São Sebastião será a paróquia, ela já existia há 30 anos. Ele apenas disse, agora ela é uma paróquia, mas ela já era paróquia São Sebastião. Eu lembro quando eu cheguei até ele e falou, vou mudar o nome da paróquia, vou colocar um outro santo. O que ele disse para mim, o que eu disse para ele, Dom Manuel, desde que eu cheguei ali, há tantos anos, ali é São Sebastião. Mas já tem um São Sebastião, padre, na Vila Progresso. Vai ficar vai ficar ruim para o CNPJ da diocese. Aí eu falei, mas veja o que o senhor faz. E o que ele fez? Colocou o mártire. Por isso que a gente é São Sebastião mártire. Não precisava, todo mundo sabe que ele morreu, flechado por amor a Cristo. Mas para não mudar o nome da história, o bispo colocou mártire no final e nós continuamos São Sebastião. Ele não criou, já existia. Constantino não criou, já existia. Mas Deus tem a sua maneira, como ele fez com Saulo, que transformou em Paulo. Saulo devastava, prendia, condenava, mandava matar cristão que ousasse falar em nome de Jesus. O Senhor derrubou de cavalo, transformou Saulo em Paulo, e ele se tornou o maior propagador da igreja. É ele que na segunda leitura da carta aos Efésios está dizendo para nós o quê? Não é? Que Cristo é a cabeça da igreja, né? O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que fez todas essas graças e obras possível se concretizarem no seu Filho, fez dele a cabeça da igreja. Então ninguém pode mandar mais, nem o Papa manda mais do que Cristo. Papa não é Cristo, Papa é Pedro, pedra, primeira, apacentador da igreja, do rebanho que pertence ao Senhor. Por isso, tantos papas já passaram, outros ainda passarão, mas a igreja continua sendo o corpo místico de Cristo, onde ele, diz Paulo, é a cabeça. Ele é o primogênito de toda a criatura. É nele que se consiste o universo inteiro. Universo que nenhum cientista, nenhum químico, nenhum físico conseguiu, ao menos, esgotar a constelação onde nós, planeta Terra, fazemos parte. Esse é o Cristo que a gente ama, que a gente veio buscar, mas que a gente tem algumas dificuldades na nossa fragilidade humana.
Então, quando no Evangelho, Mateus, que é o Evangelho proposto ano A para esse ano, fala para nós assim: naquele tempo, os 11 foram a Galileia, lugar onde o Senhor havia falado. Alguns dizem que é o mesmo lugar onde ele proclamou as bem-aventuranças, não é? Quando viram Jesus, prostaram-se diante dele. Aí vem uma palavra dura. Mesmo assim, alguns duvidaram. Vocês estão vendo isso? Mesmo depois de tudo, alguns ainda duvidaram que era ele. Ele passou 40 dias, não da mesma forma, aparecia, sumia, onde era necessário. Por quê? Porque aquele corpo, mesmo sendo o mesmo, olha minhas mãos, olha meu pé, olha meu lado, Tomé, não seja incrédulo, mas fiel, sou eu mesmo. Mas era um corpo glorioso. Maria, não me toques, ainda não voltei para o Pai. É um corpo glorioso. Esse mesmo corpo, ele prometeu a nós. Um corpo diferente. A mesma mente, o mesmo entendimento, mas em um outro corpo. Agora um corpo que não tem doença, que não tem úlcera, que não tem feridas, que não tem dor, que não tem depressão, que não tem estresse, que não tem Paxo, que não tem Alzheimer, um corpo sem defeito, semelhante ao corpo glorioso que ele recebeu. Agora, por que é que nós amamos tanto esse corpo biológico? Porque quem morreu, a não ser ele, não voltou para nos contar como é, para dizer como é. Lembram do pobre e do Lázaro, do rico e do Lázaro pobre que morreram? Senhor, manda Lázaro ir até a terra, falar para os meus irmãos, para eles se converter, eu estou no tormento do inferno. Ele falou, não, há um abismo entre Lázaro e a terra. E mesmo que ele descesse, muitos não acreditariam. Então sabe por quê? De vez em quando você fica tão esmorecido. Aí eu vou dizer você, porque você quer. Porque você não me escuta. Você acha que é arrogância, prepotência de quem? Do que em mim? Eu estou lendo na palavra, eu estou dentro da doutrina, você é batizado, você comunga, você sabe que existe uma palavra chamada Bíblia, projeto de Deus, Antigo, Novo Testamento, você vive o sacramento, você confessa, nunca ouve da minha boca blasfêmia contra a palavra, a doutrina e a moral católica, mas você não quer acreditar em mim, porque você ainda não se converteu. Você está no grupo daqueles que não acreditaram. Mas aí vem um detalhe bom para você. Deus te ama do mesmo jeito. Só toma cuidado, porque você pode ficar por falta de fé. Você pode desistir por falta de fé. Quando o Senhor disse assim, quando Mateus diz, mesmo assim, muitos não acreditaram, a palavra continua, não é? Saiam por todo o mundo. Saiam, batize todos os povos. Ele manda batizar quem acreditava, quem não acreditava. Ele diz, vocês todos são chamados. Por isso que dentro da igreja, de vez em quando a gente encontra alguém que parece que não está no lugar certo. Parece que é mentiroso, parece que é falso, gosta de falar do outro, levanta um falso, deseja que o outro leve um tombo. Tem inveja, tem raiva, tem ódio dentro da comunidade. E às vezes está aqui comigo. Eu não sei quem é, mas Deus sabe. Eu não sei se são, mas Deus sabe. Eu tenho que perguntar a mim se eu sou essa pessoa, se eu ainda preciso encontrar-me com o Senhor e se eu ainda duvido que a existência dele seja real. Então, a ascensão de Jesus, ele voltou e disse, eu retorno, eu quero levar você aonde eu estiver. Você sabe que vai morrer,
Você sabe que vai morrer. Então por que protelar uma mudança? É muito gostoso. Vocês demonstram, tem hora, que acreditam muito no Senhor. Mas tem hora que eu digo, meu Deus, a gente estava com tanto ânimo domingo passado. E hoje a gente está meio que abafado. Por causa de quem? Por causa de quê? De mim. Não perca seu tempo comigo. O que você fizer a essa igreja, faça para glorificar, para honrar e para exaltar o nome de Jesus. O que eu quero que você tenha por mim? Respeito e honra. Porque é o que eu tenho por vocês. Respeito e honra. É só isso. Respeitar que eu represento o bispo, o Papa, e o Papa, o Cristo. Respeitar que até hoje eu preciso testemunhar a minha honra e a minha fé diante de vocês. Não é minha chatice, minha exigência, minha omissão, que vai tirar a fé de nenhum, porque isso é uma passagem. A gente volta, recomeça e reconstrói novamente o que nós acreditamos. Então, nesse domingo da Ascensão, vamos começar uma jornada de 6 dias. Missa por cura e libertação. Essa missa está curando, está libertando quem quer fazer isso. Sabe, eu aprendi uma coisa, esperar o tempo de Deus. Eu estou muito feliz. Se eu morrer hoje, Deus me deu tudo que eu queria sonhar na minha vida. Deus me deu. Tudo que eu queria, Ele me deu. Se Ele tirar minha vida hoje, eu vou voltar para o Pai, feliz da vida. Porque o que estava faltando não era ouro, não era prata, nem a riqueza, mas era a possibilidade de um reconhecimento do valor que eu tenho como ser humano, como sacerdote do Altíssimo e como membro do clero de São Miguel Paulista. E essa semana ele me honrou aos 58 anos dizendo: o seu coração de jovem, a sua disposição de jovem vai somar para que a nossa diocese continue trabalhando no que outros fizeram antes de mim. E sabe por quê eu fui escolhido? Primeiro, porque Deus quis. E segundo, porque aquele antecessor que estava no cargo me indicou e disse que eu tinha capacidade de sobra para assumir o lugar que era dele. Às vezes, falta isso dentro de nós. Sabe, eu para brigar com músico, eu estudei música. Foram 3 anos de conservatório e 2 anos de teoria musical. Deus não quis dar a mim o dom de tocar. Ele não deu a mim o dom de tocar. Eu comprei violão e não aprendi. Eu fiz 2 anos de teclado e não consegui me identificar. Mas ele me disse assim: você vai cantar um pouquinho mais. Você precisa como pregador da palavra. E ele me deu. Então, quando eu falo com eles, eles acham que eu sou chato. Não, eu falo aquilo que eu aprendo. Quando eu assisto um programa, assistia de músico, é para aprender como usar o microfone, como usar o microfone, como usar o microfone. É para aprender como me comportar, me comunicando com vocês. Quando eu fico chateado, quando o som não está bem, porque eu sei que vocês estão incomodados com a qualidade do nosso som. Eu sei olhando para vocês. É isso que Deus quer de nós, que nós sejamos protagonistas do seu evangelho. Que você entenda que se você estiver passando, tiver um acidente, uma criança morrendo, um adulto, e você dizer assim: quer ser batizado em nome de Jesus? E ela dizer: quero. Você pode batizar aquela pessoa na hora. E o batismo é válido. Se ela viver, você vai trazer para a igreja e vamos confirmar o batismo. Você tem a força do Espírito Santo. Você tem o poder do Espírito Santo. Você é ungido como eu sou ungido. A nossa diferença é que eu tenho uma unção a mais sacramental no sacramento da ordem. Mas você tem autoridade no Espírito Santo. Não cale a boca
a voz e o dom que Deus concedeu a você para ser colocado a serviço do reino de Deus. Idem por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Assim seja. Vamos ficar de pé. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque. Nunca esqueça disso. Se eu tivesse umas trombetas, eu ia entrar com ela na frente. Paraná, paraná, paraná. Para ficar marcada que um dia os anjos tocarão e a gente escutará a voz do Senhor. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. quero ver a igreja. Por entre O Senhor subiu. Não há música mais perfeita quando a gente escuta a igreja cantar. É belo, é lindo, é perfeito. É um coro que se une com o ministério para glorificar o nome de Jesus. Muito obrigado por esse momento. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida e ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos fiéis, por Jesus Cristo, nosso único mediador, que subiu hoje ao céu sem deixar de estar conosco na terra, elevemos ao Pai Celeste as nossas súplicas, dizendo: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Cristo, Ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, no Norte e do Sul, para que sejam fiéis à missão que receberam, de anunciar a palavra em toda a terra. Oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelo Papa Leão, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que sintam que Jesus está com eles, quando ensinam e batizam em seu nome. Oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos que buscam a Deus, olhando o céu, para que o reconheçam também presente na terra, nos mais pobres, nos que choram ou que estão sós. Oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por aqueles que não conhecem a Cristo, para que a luz da fé os ilumine e recebam um batismo no Espírito Santo. Oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que Deus nos chame um dia a contemplar o seu Filho Jesus Cristo na glória eterna. Oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas e fazei que os nossos corações se voltem para aquele que neste dia subiu ao céu e entrou na vossa glória,
de onde constantemente nos atrai, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Neste ofertório receberemos o óleo da mirra. Lembram que quando Jesus nasceu, ele foi ofertado ouro, incenso e mirra. Esse óleo ficará aqui durante toda a nossa semana de Santa Rita. Cada sacerdote vai abençoar e no final, no dia 22, será dado cada um a vocês, para que nos momentos de enfermidades vocês possam ungir e clamar ao Senhor com o óleo da mirra. Sentados, preparando o ofertório, cantamos. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi e eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi e eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta
te adorar. Foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia E que a cada dia Eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado. estar ao teu lado, Senhor. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua igreja. Senhor, na festa da venerável ascensão do vosso Filho, nós vos apresentamos humildemente este sacrifício. Concedei que este intercâmbio de dons sejamos elevados às realidades do céu por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever, a nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois o Senhor Jesus, Rei da Glória, vencedor do pecado e da morte, ante os anjos maravilhados, subiu ao mais alto dos céus, constituindo o mediador entre Deus e a humanidade, juiz do mundo e Senhor do universo. Ele, nossa cabeça e princípio, nos precedeu, não para afastar-se de nossa humanidade, mas para dar a nós, membros do seu corpo, a confiança de um dia o seguimos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas, proclamam o hino de vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Céus e terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana,
Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue. E abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrais, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela e aqui convocado no dia que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela que em caridade com o Papa Leão XIV, com o nosso bispo Garcia, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, nossos irmãos e irmãs, que não mencionam a experiência da ressurreição, de modo particular, Gilvan Marques, e todos que partilham essa vida, acolhei-vos a vós na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora da Assunção, São José, seu esposo, os apóstolos Pedro e Paulo, João e todos os santos, Santa Rita de Cássia, que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obedientes à palavra do Senhor, deixando-se guiar pelo seu divino ensinamento, digamos juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Igreja, a paz do Senhor, que subiu ao céu, esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como sinal de comunhão, saudemo-nos em nome de Cristo, ressuscitado e elevado ao céu. A paz de Cristo, meu irmão, Deus te abençoe. A paz de Cristo, a paz de Cristo, a paz de Cristo. Cantemos o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. O corpo e o sangue do Senhor nos guarde e nos conduza para a vida eterna. Amém. Na comunhão, Jesus se dá no pão, o cordeiro imolado é refeição, nosso alimento de amor e salvação. Em torno desse altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da
mais pão e refeição. Na Eucaristia, o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, vias de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Este é o momento da mais pura doação. A quem sabe amar como ninguém jamais amou. Ele nos dá a sua vida. Seu plano de amor nos revela. É alimento da alma, o pão que desceu do céu, nos dá o seu corpo e seu sangue, para nossa comunhão. Jesus, tu és a joia mais rara, fonte de vida que não se acaba. Te entrego todo o meu ser em gratidão. Permanece em mim com teu amor infinito. Sela em mim Salvação. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei do nosso coração semelhante ao vosso. oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedei conviver na terra com os mistérios divinos, fazer que nossos corações se voltem com fervor para o alto, onde está junto de vós a nossa natureza humana, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Por cada um de nós que acaba de participar desta missa, pelos irmãos enfermos, atribulados, que precisam de cura, pelas nossas famílias, pelos padres Vinícius, Antônio, Alberto, Raul, Ivan e Cizinando,
que estarão passando até sexta-feira em louvor a Santa Rita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Providência, Providenciai. sente rapidamente. Quero pedir aos irmãos que vão entregar os envelopes, já entregam pessoas. Quem vai entregar os envelopes, que seja mais de 6 pessoas, não somente 2. Meus amados, temos um encontro dos jovens, um encontro não, nós temos um evento, a juventude vai celebrar no dia 30, um grande momento de louvor aqui na Praça Lions. Então, é sabadão, vai lá, teremos algumas barracas, será as 7 paróquias do Itaim Paulista, juntas. Né? Eu vou presidir a missa às 4 horas da tarde, e ali é só louvor, tem arte, tem dança, né? E tem atrações, tem Ramon e Rafael, que é uma dupla católica que está fazendo o maior sucesso, tem o Anjo de Resgate e tem ministérios de música de nossas comunidades. Então vai lá, tem um monte de coisa para você passar uma noite, né? Começa às 16 horas e vai até às 22 horas, tá bom? Então você é convidado dia 30, se Deus quiser, vamos estar. Para isso, que não tem nenhum na minha mão, não tem um convite na minha mão. Secretaria, cadê o convite do jovem para vender? Então, tá bom. Nós temos um convite lanche, né? Teremos hot dog, pastel, bolo. Então, o convite lanche é esse aqui. Então, você compra R$20 e lá você troca e vai gastar com aquilo que você quiser. Esse dinheiro, cada paróquia vai entrar como ajuda para suas comunidades. Tá certo? Então, sinta-se convidado. Esse envelope, como funciona? Não teremos apadrinhamento. Então, quem vem na missa, eu quero fazer uma doação para Santa Rita. Então, você coloca aqui atrás coloca o nome da sua família, ou seu nome, se é individual, Maria do Santo, Antônio da Silva, família Cássio, se for a família inteira, e você vai entregar aqui no altar, antes do ofertório. Vai ter uma pessoa aqui, ou o padre, acolhendo esses envelopes, que serão levados, tiradas as ofertas, pega o nome, no final da missa, cadê as lembrancinhas que estão aí? Estão visíveis? Deus do céu. No final da missa, vamos sortear 3 mimos. Então, não vai ter padrinho, você dá R$30, não, você dá o que você quer doar para Santa Rita. E isso não é aliança. A aliança é feita só no dia 22, para quem já faz. Então, o que você quiser doar, coloca aqui dentro e na missa. Pode ser qualquer uma das missas dos 6 dias. Hoje, amanhã, depois, não importa. Gente, manda 3 modelos disso aí, misericórdia. Ave Maria. Então, vai ser sorteado 3 de cada noite. Na última noite, isso aqui é um porta-chaves. Precisa mandar mais não, tem vários modelos. Então, cada noite serão sorteados 6 entre os irmãos que fizerem a sua doação, tá bom? E isso não é o ofertório. O ofertório aí você oferta o que você tem, se tiver para ofertar. Deu para entender? Deu. Então, estamos conversados. Tem uma criança para ser apresentada, por favor. Quem está aniversariando, vem aqui à frente. Quem está visitando, vem aqui à frente.
Vire-se. Quem é o nome dele? E você Adriane, Adriele. A avó toda coruja, né, vó? Mas a bisavó, mas Adriele. Mais longe. Segure, você só tem 14 anos. Eu estou preocupado. Segura embaixo. Por causa da coluna dele. Eu estou preocupado com meus sobrinhos. 14 anos é muito criança. É uma menina que se torna mãe. 13 anos. 13 anos de idade. Eu sei que é lindo, é Deus, é uma vida. Mas 13 anos de idade é muito pouco para assumir uma responsabilidade tão gigante como essa. Mas que Deus abençoe, viu? Estamos aqui naquele que podemos ajudar. Viu? Pode descer. Eu estou preocupado com meus 2 sobrinhos, né? O Vitor fez um atrás do outro. Aquele moreno negrão. E só tinha 20 anos, quando não tinha menos, né? A primeiro momento foi um filho. Encerrou o namoro. Voltou o namoro, fez uma filha. É muito sério isso. Então, quando eu digo a vocês, pai e mãe, me ajude a fazer essas crianças mudar essa mentalidade. Não dá para ficar falando, não falar de sexo com ela, não dá. Isso não é imoral, é moral. Tem que falar, porque se você não disser, o mundo vai fazer desta forma. E vai doer mais em você. Eu não preciso ser pai. Vou falar hoje com meu sobrinho. Já vou dizer a ele, se você meter o pé da jaca, vai ficar sozinho. Porque não dá. Fale com seus filhos. Está com 12 anos, chama o menino, conversa com ele. Pai, mãe, fala com a tua filha. Olha, é assim, assim, assim. Não permita. Namore se quer namorar e você deixar. Mas converse. Sabe por quê? Porque é muito difícil. Aqui tem uma moça, não estou falando quem é, mas quem conhece, porque muita gente fala mal dos outros. Cada filho é um pai. Como a gente educa, se cada filho é um pai? É um mundo insano. O que falta muitas vezes, agora está aí, ó, as escolas sendo obrigadas a educar do jeito que o governo quer. Quando fala, vai ter escola militar, vai ter escola radical, todo mundo levanta uma bandeira, para quê? Se você não tiver valores, o mundo vai ensinar o errado. E sabe quem paga o preço? Vocês. Que vão ter filhos prematuramente, pai e mãe, sem ter cabeça. E quando tiver com 18 anos, vai descobrir o amor em outra pessoa, vai deixar a primeira família. Meus sobrinhos, Tauan e Tawane, a mãe morreu e o pai disse assim para nós: eu estou abdicando o direito de ser pai. Já tenho uma família, não quero me responsabilizar com os dois. É assim que a vida é, nua e crua. E nós estamos lutando para eles não se sentirem excluídos. A mãe morreu e o pai não quis saber deles. Estão entendendo que vocês pensam? Eu tenho um sobrinho que é viciado, que estamos tentando salvar com a dor de cabeça que ele está nos dando. Então não se atreva a dizer que eu não sei o que eu estou falando, porque na minha família também tem problema. Então antes que chegue, se chegar, vamos nos ajudar. Mas se não chegou, protejam-se enquanto vocês ainda podem. Aprendam a educar filho. Filho não pode mandar em pai e mãe. Não dá para eu entender isso. Se manda, acabou a moral. Você se torna filho e ele se torna pai. E ela se tornará sua mãe. Pense nisso. É uma coisa linda essa criança. Mas eu estou preocupado com a mãe da criança. Porque a família pode amar.
mas ela ainda é uma adolescente. E ela vai ainda ter momentos na vida como adolescente. É natural isso. Qualquer pessoa sabe disso. Então, que a gente possa ajudá-la, se possível, e que ela possa aprender, porque a carga é pesada de um filho. Ela vai aprender dolorosamente, né? E a gente precisa entender isso, que não é fácil, nesse mundo doido, deixar que uma criança seja criança. Por isso, meu filho, o estatuto da criança e do adolescente, aquilo ali é uma farsa. Só serve na hora errada, para proteger do jeito errado. Porque eu nunca deixei de ser criança por ter que ajudar meu pai e a minha mãe, com 14 anos, a trabalhar e colocar comida dentro de casa. Nunca! Quem trabalhou aqui com 14 anos, levante a mão. 14 anos. Nunca foi indigno para a gente. E nós honramos a família que a gente tem. Vamos ficar a cantar os parabéns, que eu já estou emocionado. 72, música para ele, parabéns. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, com Jesus e Maria, com imensa alegria, suplicamos aos céus, proteção de Maria, e as bênçãos de Deus. Muito bem, é aí que a gente está. Deus abençoe. Continue contagiando. É casado? Casado. A mulher... Minha esposa vem aqui, que hoje ela ficou fazendo almoço. Mas ainda beija. Beije. Tá bom. Não vai falar muita coisa, é melhor não. Né, Zé Maria? O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoai-vos o Deus Todo-Poderoso, cujo Filho unigênito hoje subiu ao mais alto do céu e vos abriu o caminho para onde Ele mesmo está. Amém. Deus vos conceda que o Cristo, assim como se manifestou aos discípulos após a ressurreição, vos apareça em sua eterna benevolência quando vier para o julgamento final. Amém. E vós, crendo que o Cristo está sentado com o Pai em sua glória, possais experimentar com firme sua promessa, a alegria de permanecer com Ele até o fim dos tempos. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, a sua semana, a sua família, os seus projetos e os seus sonhos. Para quem pode, faça uma aliança com Santa Rita. Eu duvido que ela não cumpra se não for para a tua glorificação. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Beijo do Padre, bom domingo, vão em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado pela missa. Ah, não há rosa sem espinho, não no canteiro de Jesus. Lá quem quiser ganhar a vida tem que levar a sua cruz. Neste jardim foi semeada Rita de Cássia, rosa flor, que deixou tudo nesta vida, porque entendeu o que é o amor. Nem sofrimentos em família